Hoje é quarta-feira da primeira semana do tempo do Advento. Vamos meditarmos então a palavra de Deus deste dia, segundo o Evangelho de São Mateus. Jesus, partindo dali, foi para as cercanias do mar da Galileia. Subindo a uma montanha, sentou-se. Logo vieram até ele numerosas multidões, trazendo coxos, cegos, aleijados, mudos, muitos outros, e os puseram aos seus pés e ele os curou. De sorte que as multidões ficaram espantadas ao ver os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando e os cegos a ver. E deram glória ao Deus de Israel. Jesus, chamando os discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum, por receio de que possa desfalecer pelo caminho. Os discípulos lhe disseram: De onde tiraríamos num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Jesus lhe disse: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, mandando que a multidão se assentasse pelo chão, tomou os 7 pães e os peixes, e depois de dar-lhes graças, partiu-os e dava-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram, ficaram saciados, e ainda recolheram 7 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magdã. Palavra da salvação. É impressionante esta obra de Jesus, que sempre aparece cheio de amor, cheio de misericórdia, pelos doentes, pelos que sofrem, por algum motivo. Jesus é sempre misericordioso. Ele não está alheio ao nosso sofrimento. Ele sempre olha com amor, com compaixão, com misericórdia para cada um de nós. E faz esse milagre, essa obra impressionante de curar as pessoas, de mostrar que Ele é Deus, que Ele tem poder sobre as doenças, sobre as fraquezas humanas. Sempre com essa misericórdia, sempre com esse amor, sempre com essa sensibilidade pelo sofrimento do outro. Ele nunca abandona ninguém. E além de curar essa multidão toda, que eram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, que eram a maioria, então tinha mais de 10.000 pessoas aí, seguindo a Cristo, ali perto do mar da Galileia. E além de curá-los, ele vai fazer essa multiplicação dos pães, que é muito significativa. Porque ele não quer curar só o problema físico de cada um, a doença de cada um. Ele quer ir mais a fundo ainda no nosso sofrimento. Ele quer curar o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma. Ele quer nos dar vida por inteiro. Ele quer fazer uma obra em todo o nosso ser. Por isso vai multiplicar esses pães e esses peixes. Porque a multidão, mesmo recebendo essas curas, ainda tinha fome. Não só fome de pão, mas fome de vida, de alegria, de plenitude, de saciedade, que somente Jesus Cristo pode dar. Então ele vai se apresentar como o verdadeiro pão. Como ele diz no Evangelho de João, na sinagoga de Cafarnaum, no discurso do pão da vida: Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Quem se alimenta de mim tem vida eterna. Então essa multidão
Além de precisar de ajuda nas suas dores, nos seus sofrimentos, essa multidão também precisava de vida eterna. E é Jesus Cristo, o pão vivo e verdadeiro, descido do céu, que nos transmite essa vida divina, que é mais forte até do que a morte. Então Jesus vai pegar esses pães, que é a imagem dele, os 7 pães, imagem da plenitude, o número 7, e os peixes, que é a imagem de Cristo também. Que vocês sabem que o símbolo do cristão, no início do cristianismo, não era a cruz é depois do século III. No início, o símbolo do cristão era o peixe. Hoje, onde você vê uma cruz, você sabe que ali tem um cristão. No início da igreja, quando você via um peixe, você sabia que ali tinha um cristão. Porque o peixe é um pentagrama. O nome do peixe é um pentagrama grego. Porque os evangelhos foram escritos em grego. Peixe em grego é iktos. É um pentagrama, 5 letras, que são as iniciais do nome de Cristo. As iniciais do nome de Cristo é iktos no evangelho. Jesus Christos, Huios Theos Soter. Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. Então Jesus é esse peixe que é o Filho de Deus, do Deus Salvador, que é o pão vivo descido do céu, que é o que alimenta a nossa vida, a nossa existência, que nos cura, que nos salva, que nos liberta, que nos plenifica, que nos sacia, que nos faz transbordar de amor, de alegria, de vida, de santidade. Esse é Cristo. Então ele quer vir nesse advento. Isso é o advento. Jesus, o ictos, o peixe, o pão vivo que nós recebemos na palavra, que nós recebemos na Eucaristia, esse alimento de vida eterna. Ele quer vir nesse advento, neste Natal, para nascer em nós, para nos saciar, para nos curar, para nos libertar dos vícios, dos pecados, daquilo que nos destrói, para encher a nossa vida de vida eterna, para que nós de verdade transbordemos o amor de Deus, a alegria do nascimento do Salvador, que veio para nos libertar, para nos salvar. Alegria, irmãos, é uma palavra maravilhosa que o Senhor nos dá neste dia. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.